Olá, boa noite. Estamos aqui, né, mais uma vez naquele quadro lá, né, Sena Vidal conversando com você. E hoje eu estou trazendo aqui um tema bastante interessante, né, tendo em vista as cobranças que as pessoas vêm fazendo para tentar entender o que vem a ser essa terceira visão, né? O olhar da terceira visão. Por muito tempo, sabe, minha gente, eu imaginava que a terceira visão, né, era você olhar o lado espiritual, é você vivenciar, né, o que os espíritos estão fazendo, o que os mentores podem fazer, o que eles podem trazer para nós. Até por um bom tempo eu vivenciei esse tipo de conhecimento, né? Eu achava que era assim. E diante das minhas pesquisas, porque eu faço pesquisa daquilo que os mentores trazem para mim, né, e venho fazer minhas publicações para levar mais conhecimento, porque assim como eu tenho as minhas dúvidas, eu sei que tem pessoas que também, né, vivenciam uma dúvida por querer saber, de repente, o que vem a ser essa tal da terceira visão aí que as pessoas tanto falam, né? Será mesmo uma única conexão com a espiritualidade? O que eu preciso aprender diante disso? Como eu posso vivenciar isso tudo, né? Então, a maioria das pessoas vivem dizendo por aí, né? Eu tenho ouvido falar que tudo que acontece na nossa vida, né, tudo que nós vivemos aqui, fomos nós que escrevemos para viver. Nós escrevemos. Antes de vir aqui, você fez, escreveu, né, algo, o que você queria vivenciar aqui nesse plano Terra, né? E eu, diante das minhas pesquisas, analisando aí, né, os estudos que eu venho fazendo e o trabalho que eu venho desenvolvendo com as pessoas, eu cheguei à conclusão que não é nada disso, não. Eu não acredito nisso. É, Existem determinações religiosas que falam, né? Ah, você está aqui pagando débito, você está aqui, pode contrair aí um débito, né? Você está pagando com o outro. E aprofundando nos estudos, buscando aí as pessoas entendidas no assunto, né? Eu cheguei à conclusão de que não é bem isso, tá? As pessoas que foram vindo aqui, né, no canal, quiser participar do chat aí, é, dando o seu parecer ou perguntando, fiquem à vontade. O chat está aberto com esse intuito, para a gente trocar ideias mesmo, né? Vamos ver se a gente consegue desenvolver aqui, né, uma maneira de estar trocando ideias para a gente entender melhor esse processo, essa situação que a gente vem vivenciando aí na nossa vida, né? E eu cheguei à conclusão que é humanamente impossível que, de repente, você viveu numa existência, por exemplo, um relacionamento tóxico, né? E, de repente, você retorna, você pede para vir numa nova encarnação aqui com aquela mesma pessoa para sofrer junto, para sofrer tudo de novo, para resgatar algo, né, que não resolveu em outras vidas. Eu acho que isso não procede. Entende? Porque, de repente, os espíritos, eles não têm um momento para encarnar. Não existe aquela a cumplicidade. Se as pessoas estão separadas, né, por problemas emocionais, por algo que não souberam lidar no dia a dia, então, de repente, elas se reúnem e vêm nascer no mesmo período, na mesma época, na mesma situação, na mesma cidade, para resgatar débito, né? Eu acho isso aí não procede, entendeu? Eu tenho observado, né, que isso não procede por quê? Porque não tem como você vivenciar algo, né, que você não tem aí aquela desculpa, tive que baixar o som aqui, que estava um pouco alto. Então, não tem como você, de repente, entender dessa maneira. É impossível, porque se você estava num relacionamento que eu estava separado de alguém na outra existência, né? Vamos analisar essa situação. Eu estava separado e, de repente, né, eu resolvi que eu vou lá para o plano Terra, né, eu vou renascer de novo para entender com aquela pessoa lá aonde que foi feito esse acordo, né? Quando foi feito esse acordo, né? Quando os dois, de repente, resolveram ser um espírito, né, desencarnado, vamos assim dizer, eles se encontram lá e falam assim, não, vamos voltar para a Terra e vamos refazer tudo de novo. Eu acho que isso não procede, isso é uma ideia muito simplista, tá? E eu tenho observado, né, que nós fazemos as nossas escolhas e vivenciamos em cada situação da vida, né?
De repente, você encontrar com um espírito que saiu da mesma mônada que a sua, assim, é algo inusitado, é algo que foi assim uma experiência incrível que de repente aconteceu, né? Depois de anos e anos, né? As duas pessoas de repente, né, reencarnam na mesma situação, na mesma condição, né? E para viver, para evoluir, para sanar aquele problema, não necessariamente ela ter que relacionar com aquela outra pessoa para ela ter o entendimento do que vem a ser a evolução da alma, né? A alma é completamente independente, né? Nenhum ser consciente, né? Ele escolhe, fala, eu quero ir lá para sofrer. Não, eu não penso dessa maneira. Eu não acho que um ser, né? O único ser que se propôs a fazer isso, ele não veio para sofrer, né? Que foi o mestre Sananda, o Joshua Vimpandira, o Jesus verdadeiro, né? Ele se propôs a vir aqui, mas ele na ideia dele, né? Era trazer mais conhecimento para as pessoas. Infelizmente, né, ele se deparou com pessoas que não tinham entendimento, né, e praticaram o maior crime que já existiu em toda a história da humanidade, o assassinato, né, de uma pessoa que, de repente, ela veio com ideias para salvar, para mostrar para as pessoas o caminho que elas deveriam seguir, né. As nossas escolhas, ela depende do momento, da necessidade. Então, quando se fala, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero da vida, não é bem assim. A pessoa, quando ela usa do livre-arbítrio, né, ela faz a escolha naquele momento, o que é necessário para ela. Mesmo que, de repente, houvesse outra situação, se ela não tem o conhecimento, ela escolhe o que é necessário. Não existe possibilidade alguma, né, de uma pessoa falar, eu vou escolher isso aqui para me sofrer com fulano, para resgatar meu débito. O ser humano, ele não tem essa consciência. O ser humano, ele não tem a consciência de que, agora que nós estamos adentrando dentro desse processo, de entender que a nossa alma é que guia tudo, né? O ser humano, ele vive muito no físico, ele vive o que é físico, ele vivencia o físico, então ele não tem ainda a consciência da própria alma. Então, todas essas situações aí são teorias impostas para dar, sabe, aquela, como que eu vou dizer, aquele ânimo para a pessoa entender que ela não está aqui por um acaso, que ela tem um propósito, mas é necessário que todos tenham conhecimento que ele está aqui com um único, exclusivo propósito: evoluir, né? Mudar. De repente, ele teve um relacionamento ruim, ele foi mal com determinada pessoa, que tipo de emoção ele desenvolveu naquele momento, né? E ele tentar trabalhar essa emoção, tentar trabalhar essa condição para não cometer o mesmo erro, né? Quando eu falo, né, que a nossa mente é um acumulado de coisas, a mente inconsciente, ela é um acumulado de ideias, de pensamentos, de imagens, uma porção de coisa, principalmente imagem. É por isso que a gente usa os arquétipos para acionar. Cada situação que alguém passou está relacionado com uma imagem, com uma figura, algo que faz com que a sua mente inconsciente se lembre daquilo e ela possa vir a resolver aquele problema. Então, nós temos que ter essa consciência. Fugir disso é impossível. O ser humano, ele não tem ainda a consciência de fazer escolha, né? Eu vou lá, eu tenho certeza que qualquer ser humano, ele jamais escolheria vir aqui para sofrer porque vai ter que resgatar um relacionamento de outra vida. Isso é humanamente impossível. Não existe essa possibilidade. Todo ser humano, ele foge do sofrimento, ele foge da dor, ele foge de tudo. Ele tem medo de morrer porque ele não sabe o que vai sentir. Ele não tem aquela sensação, sendo que ele já morreu muitas vezes, já renasceu de novo, mas isso aí está, né, não está vivenciado na mente da pessoa. Boa noite, Luciana Milanesa. Boa noite. Né? Então, nós aqui erramos, né? Nós erramos e passamos a sofrer. Nós temos que entender que a gente sofre pelo erro que a gente cometeu na escolha, né? E que nós precisamos nos perdoar a nós mesmos e vivenciar a nossa vida. Você não vive acoplado com o outro,
né? Isso tudo é uma criação da sociedade. Você casar, estar junto com aquela pessoa, não passa do quê? De leis aqui da Terra, não é as leis do universo, é leis aqui da Terra, né? Para colocar ordem, né, nas mentes, nas pessoas, no que elas querem, né? Não deixar tudo à vontade. Por quê? Porque o ser humano não tem a consciência, né, da utilidade da sua própria energia. Ele não tem, é um ou outro, e esse domina, porque ele sabe, a pessoa, quando ela tem o conhecimento, ela domina a situação. Ela faz o outro mesmo seguir aquilo que ela está ditando, porque ela tem o domínio da energia, né? É por isso que eu trago no canal, nesse e no outro, estou tentando desenvolver esse aqui nessa condição, para que a gente tenha um entendimento. A figura mais importante da sua vida é você. Quando você aprender a manipular, a trabalhar as energias, a pensar com sabedoria, sua vida muda. E a terceira visão, né, eu cheguei à conclusão que ela nada mais é do que você buscar conhecimento para dominar aquela área, né? Por exemplo, eu tive um relacionamento que foi ruim. Olha lá, o que eu entendo por relacionamento? Onde foi que eu errei? Por que eu estou atraindo determinadas condições desagradáveis para mim, né? O quanto aquela pessoa é importante para mim, por quê? Eu estou apegado àquela pessoa por uma carência afetiva, porque eu não entendo quem eu sou, eu não aprendi ainda que eu posso ser um ser independente, estar comigo o tempo todo, né? Entendeu? Então, nós precisamos usar da sabedoria para escolher o que é melhor para nós e agir, né? Agir no impulso, né? Quando nós agimos no impulso, no calor da emoção, a gente faz a escolha errada. Quantos relacionamentos não acabaram porque na hora, no calor da discussão, eu vou me embora, e pega a mala e vai embora. Quer dizer, não parou para pensar o que vem depois disso, né? O after day, né? Ninguém se preocupa com isso, faz a coisa ali do momento, porque não tem um equilíbrio, não tem ainda aquela sensibilidade para perceber as suas emoções, né? E entender que tipo de ação ela vai fazer acontecer na própria vida, tá? Então, ter sabedoria e ver com o olhar da terceira visão, né? O que é isso, né? Vamos perguntar? Né? Por muito tempo, nós fomos ludibriados a acreditar que desenvolver a mediunidade é apenas para auxiliar o outro a livrar-se de espíritos obsessores. Ou trazer mensagem de outro plano, que o espírito tal mandou falar isso, que o espírito tal falou isso, que o seu filho lá morreu, ele não pode vir falar com você, porque você não tem conhecimento da mediunidade, mas eu sou um aparelho, eu vou falar para você o que o teu filho quer falar para você, né? O que Deus quer falar para você? É para isso que a gente desenvolve a mediunidade? Claro que não, né? No meu entender, né, os seres espirituais, o que estão do outro lado, o lado obscuro, onde ainda eu desconheço, né, são nossos amigos, são mestres espirituais, que eles vêm até a gente para nos auxiliar, né? Não para fazer aquilo, não para mudar o livre-arbítrio de ninguém, falar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo que vai dar certo. Não. Ele é o mestre, ele vem para orientar, falar, olha, se você, preste atenção, como que você está direcionando a sua vida, você preste atenção que caminho você deve seguir. Ele dá sugestão, ele dá oportunidades, porque ele também é um ser que está crescendo junto. O mentor espiritual, anjo da guarda, aí que porque, na verdade, anjos, essas coisas, tudo são invenção, gente. São seres espirituais que, de repente, se revestem de anjo. São pessoas aí que aparecem na aparência de um anjo para você. O quê? Para te orientar. É amigos espirituais, são seres espirituais, né? A energia de mestre do anjo Miguel, né? A energia dele. Ele é um lutador, é um guerreiro, tá? É uma energia. Ele não é, então não é uma invenção, não é um anjo especificamente. Né? Lúcifer não é um anjo da maldade. Lúcifer é um anjo da luz, né? Infelizmente, né, é a figura daquele que vibra no mal. Entenderam? Mas é uma energia. Tudo é energia. Não dá para fugir disso, gente. Tudo é energia. Eu sou energia, você é energia, todos somos energia e nós precisamos estar movimentando essa energia para a gente fazer parte do contexto que é o universo, que é o Deus,
que é o Criador, para cocriar coisas benéficas. As pessoas estão conectadas com a energia negativa, alimentando a maldade, alimentando as coisas ruins, né? Entenderam? A inveja, a insegurança, a incerteza, ela alimenta o lado negativo, né? Que tenta se fortalecer para sobrepor sobre o bem, né? Para dominar, para ter aquilo para ele. Né? Então, nós temos, essa é uma filosofia criada lá no começo pelos reptilianos, nós vamos dominar, entendeu? Então, fulano vai ter uma terra prometida, né? Aí vive aquela eterna briga de guerra o tempo todo, querendo a tal da terra prometida. Que criador, né? Um criador que criou todo mundo, ele não criou todo mundo, ele vai separar um lá, vai falar, ó, que você vai ter uma terra prometida, você não vai ter. Por quê? Mas que raio de Deus é esse? É isso ele está fazendo discriminação entre as pessoas. Né? Quando você pensa sobre isso, você está alimentando a sua sabedoria, desenvolvendo sua terceira visão. Você começa a ver pelo lado da sabedoria. Né? Por que eu falo no profissional, tá ruim o financeiro? Por quê? O que você está trabalhando? O que você está trabalhando? É algo que você está alimentando a sua alma? Você está contente lá no fundo com a profissão que você está desenvolvendo? Né? Quando a gente está fazendo algo com prazer, com amor, a gente faz da melhor maneira possível, é o nosso dom. Né? E pode aparecer uma outra pessoa que copie você tudo, se ela não tem o dom, aquilo lá é sua criação, é você que está criando aquilo. Pode aparecer cópias, não vai ser a mesma coisa. Né? Então, mas quem são esses espíritos aí, né? Quem são essas... aqui por muito tempo, né? Apenas para auxiliar, o outro ali faz um espírito obsessor. O espírito obsessor nada mais é. Como é que funciona isso tudo? Vamos entender isso. Por exemplo, a pessoa ela está vibrando numa energia negativa, tá? E de repente, existem os espíritos estão soltos por aí para os desencarnados, né? As pessoas que desencarnaram estão na mesma dimensão que a gente. Então, de repente, né? Elas desencarnaram no perder um corpo, né? E está vibrando na mesma sintonia que uma determinada pessoa, tá? Aquela sintonia, a pessoa que ela o tempo todo ela está murmurando, ela está se vitimizando, ela está lamentando tudo que tem acontecido na vida dela, ela vive doente, ela vive insegura, ela maldiz tudo, né? O que acontece? Aquela energia. Se a pessoa está vibrando aquela energia, você está fazendo parte daquela pessoa, ela está próxima de você, você está dentro daquela energia. Você está vibrando, você está vibrando. Né? Por isso que eu falo, a obsessão existe tanto para quem está desencarnado como encarnado. Tem muito encarnado aí obsidiando quem já desencarnou, porque não deixa ir. Você está entendendo? Então, o que acontece nesse contexto todo? Você vai ficando doente, você está alimentando aquele, então é a pessoa com a mesma energia. E se a pessoa não trabalhar e falar, pera lá, eu vou sair dessa energia, eu quero me conectar, né, com os bons espíritos, aqueles que têm uma ideia diferente, aqueles que pensam que eu sou uma energia, que eu posso evoluir, que eu posso produzir coisas que sejam benéficas para uma sociedade, eu quero buscar e levar conhecimento para as pessoas, né? Se nós nos conectamos com isso, nós estamos alimentando o lado bom, entendeu? As pessoas que estão conectadas com esse lado, elas vão acolher aquele ensinamento, aquela sabedoria que eu estou tendo, né? Porque quando a gente está numa palestra, quando eu estou fazendo, por exemplo, eu estou fazendo um vídeo aqui comigo tem uma infinidade de espírito ouvindo o que eu estou falando, para aprender. Assim, cada um de vocês estão conectados também tem. Né? Para cada espírito encarnado, existe 4 desencarnados tentando, né, tirar o aprendizado que você está tendo, porque você se conecta com a energia dessas pessoas. Por isso que eu falo, vamos fazer o Salmo 91, né? Vamos trazer o nosso anjo da guarda perto de nós, que é uma energia boa, é uma energia da sabedoria. Você se conecta com ele, você se associa a ele para fazer o trabalho dar certo, você evolui ele também. Então, ficar naquela mesmice, achando, né, que o ser de luz aí, que o seu mentor espiritual, ele vai fazer amarração, que ele vai fazer trabalho para você, é uma ilusão muito grande. Tá? Porque é você que está participando daquilo, você que está colocando a sua energia numa coisa que lá vai trazer consequência lá na frente para você.
Tá? Então, é necessário que tenhamos, mas eu pedi para um espírito fazer um médio tal, você é conivente. Eu já falei em outros vídeos meus que eu atendo no particular muitas pessoas, tenho muitos clientes meus, né, que estavam fechados para o relacionamento, porque numa determinada existência, elas fizeram uma amarração e a mente delas estava lá, ela fez uma amarração para uma pessoa vir até ela. No fim, é ela que ficou obsediando outra pessoa. Nem sabe se a pessoa já desencarnou, se já encarnou de novo, se está vivendo com outra pessoa, ela estava obsediando quem? Ela, porque a outra pessoa ela tem a proteção. Se a pessoa ela se conecta, por isso que eu falo, né? Quando eu falo, macumba existe, você é macumbável, né? Se você vive vibrando na energia de prejudicar o outro e fazer macumba para o outro, você é macumbável, né? Você é invejável, se de repente você conta da sua vida para todo mundo, se esnobando, eu sou assim, sou assado, tenho isso, tenho aquilo, você é uma pessoa invejável. Como que você vai prever isso? Não contando da vida para ninguém. Esse é a primeira coisa que a gente precisa fazer na vida. Parar de ficar expondo a vida da gente para as pessoas, para evitar que a inveja venha até nós. Mas a inveja existe? Nesse caso, existe. Né? Não existe se você não estiver conectado. Se você fala, eu não sou invejável, eu não sou macumbável, não pega nada em você. Agora, se de repente você é uma pessoa que já levanta reclamando, eita, que dia ruim, que não sei o quê, você briga com o objeto, você briga com esse, você briga com aquilo, você tira conclusões precipitadas, você faz tudo o contrário, que tipo de energia você está vibrando? Você está trazendo perto de você todos aqueles seres encarnados ou desencarnados que estão vibrando na mesma energia que você. Né? Entendeu? Então, os semelhantes se atraem nesse ponto aí. A física explica muito bem isso. Tá? Então, quando nos conectamos com o poder que há em nós, nós estamos desenvolvendo uma consciência e potencialidade e percebemos que isso, né? E daí, de repente, né, nós percebemos que tudo que a gente vem vivenciando até hoje não é o correto. Não é. Eu tive problema no relacionamento porque eu fiz a coisa errada. Eu segui exemplos que me passaram que não é o correto. Né? Então, desenvolver a terceira visão é aprender a olhar com os olhos da alma, é ver aquilo que os olhos físicos não veem, ou seja, olhar um símbolo, uma imagem, né? E se conectar. Não existem fotografias que, de repente, um quadro, você vê aquele quadro e fala, poxa vida, eu já estive num lugar parecido com este. Nunca aconteceu isso? De encontrar com uma determinada pessoa e, de repente, você fala, poxa, parece que eu conheço essa pessoa. O que vem a ser isso? É a conexão. Realmente você pode ser uma das suas almas. Falar que tem uma alma gêmea do outro lado, estou até fazendo agora o divórcio cósmico, né? Que é mais grave ainda, né? Então, existe, né, a possibilidade, nós saímos, gente, de uma mônada, tá? Uma única mônada, saíram 7 energias, 7 espíritos, que precisam evoluir, precisam desenvolver, e adquirem corpos, né, aqui da raça adâmica, para poder fazer esse processo aí da evolução. Para ter condição de evoluir, porque uma energia não sobrevive, uma energia sem corpo não sobrevive aqui na Terra. Pode ver, os animais, eles fazem parte de uma única energia, tá? No Livro dos Espíritos é muito bem explicado isso aí. Né? Se vocês lerem alguma coisa de Helena Petrovna Blavatsky, ela que começou com essa ideia aí da espiritualidade, né? Da física e tudo, ela fala muito bem disso, da mente inconsciente. Ela diz, né, que quem são os animais? Cada animalzinho tem a sua energia? Ele não tem, porque ele não tem a sabedoria, ele desenvolve junto com os demais. Tá? Aquela é uma rede, né, que eles desenvolvem. Assim são as plantas, tudo que existe no universo. É uma cadeia, né? O ser humano é o único que é individual. Então, ele saiu, né, de uma mônada, saíram 7 energias para desenvolver. Tá? E, de repente, acontece assim de você encontrar... Eu tinha um professor, um mestre excelente, né, nessa área aí da eubiose, né? O professor Ademar Ramos, e ele falava assim, olha, que ele tinha encontrado uma alma gêmea dele, onde ele estava no aeroporto, e ele viu que aquela pessoa passou, né, uma moça, e ele falou, poxa, minha alma gêmea. Ele foi até a pessoa, conversou com ela, não falou
que era a alma gêmea dele, nada, uma pessoa bem mais jovem, mas com pensamento e semelhança, tudo naquilo que ele tinha. Depois, em determinado tempo, andando lá pela Europa, ele encontrou outra pessoa que era, ele tinha na existência dele, ele encontrou 3 pessoas que saíram da mesma mônada que ele. Então, essas 3, ele deveria ficar com essas 3 pessoas num relacionamento para resgatar débito ou crédito, sei lá o que as pessoas querem falar, né? Boa noite, Márcia Maria. Maria Márcia, né? Você entendeu? Então, essa história, essa teoria, para mim aí, de que existe uma alma gêmea aí, para mim, não tem nada a ver. Existem almas afins, são pessoas que têm as mesmas teorias, mesmo que nem nós aqui do canal, né? Aqueles que estão aqui nesse canal, no outro, interessados em aprender alguma coisa, nós estamos vibrando a mesma energia. Porque nós já estamos tendo a consciência que nós podemos mudar a nossa vibração, que nós podemos mudar a nossa energia, que nós podemos fazer a nossa vida dar certo. Então, nós estamos vibrando numa mesma sintonia, numa mesma energia. Nós estamos entendendo o que são arquétipos, nós estamos entendendo o que é a terceira visão, nós estamos saindo daquela ilusão, né, de que alguém pode fazer uma maldade para o outro se ele estiver na energia ao contrário. Você está me entendendo? Então, isso é que é interessante. As pessoas conectarem numa mesma energia de evolução, essas se atraem, com certeza. Por isso que o mal, ele acontece. Porque as pessoas que estão vibrando a doença, a insegurança, o medo, né, são pessoas que estão vibrando na mesma energia. E quando ela busca entender isso, ela sai dessa situação. Ela fala, pera lá, eu estou numa situação errada, a vida não é assim como processa, não. Eu quero a sabedoria. E o que ela tem que fazer? Ela tem que levar aquele conhecimento para as pessoas próximas a ela, né? Ela tem que mostrar, falar, pera lá, isso aí não é meu. A pessoa fala, não, porque tem isso. Não, eu não me associo a isso, a minha ideia vai além disso tudo, eu entendo assim, porque a gente só deve falar quando for consultado, tá? A gente não deve, se não te chamaram, não vá. Se não falaram para você, não insista em querer saber, entendeu? Quanto menos coisa a gente souber da vida do outro, melhor é. Melhor é, porque a gente cuida melhor da nossa própria liberdade e da nossa segurança, né? Para a gente não cair em tentação. Essa é a verdade, né? Então, o que a alma quer nos dizer, né? Quanto à mediunidade, né, é estabelecer, então, o que vem a ser médium, né? Médium, olha que lindo, muitas felicidades para ele, viu? Muitas felicidades, é um espírito aí que veio para cumprir a missão dele, né? Ele evoluir, né? Que ele encontre aí no meio onde ele veio as condições necessárias para ele desenvolver e ser um espírito de luz, tá bom? Beijos aí para o papai, para a mamãe e para o bebê. Muita saúde, muita felicidade, muita energia. Começa a prestar atenção nessa criança aí para você ver que maravilha, né? As crianças de hoje, né? Se elas colocarem a mão, por exemplo, está com dor de cabeça, manda com essa criança pôr a mão na tua cabeça, você vai ver que ela já vem com a ideia de cura. Observe essa criança até os 7 anos de idade e você vai se surpreender com quanta coisa interessante ela vai trazer. Começa a olhar para essa criança com o olhar da sabedoria, olhar do entendimento, tentando entender quem ela é realmente, entendeu? Você vai aprender muito com essa criança, eu tenho certeza. Tá bom? Então, a mediunidade, né, é para mostrar para nós o que tem no lado oculto, é você mediar, é quando, por exemplo, você dorme, né, e o seu corpo sai, a alma sai do seu corpo, a energia sai e deixa apenas o corpo, né, através da mediunidade, do aquele mentor que ele veio para ajudar você, é ele que te leva nos caminhos que você não sabe do que é. Ele banca lá o Cicerone, né? Por exemplo, você vai num país que você não conhece nada, você não tem que perguntar onde fica tal lugar, onde fica tal coisa, você não tem que perguntar. Assim é, quando você sai para uma viagem astral e você vai para o lado oculto que você não conhece, quem que tem que guiar você? É o teu mentor espiritual. Você quer ser guiado por forças negativas aí? Claro que não. Né? Então, você associa esse mentor para ele te direcionar naquele local que você desconhece, mas não para fazer a coisa para você. Estão entendendo? O médium é isso.
né? O médium é isso. Quem já participou de trabalho espírita, o médium, ele vai lá, vai buscar, eles pedem ser de luz, um mentor espiritual, vai lá buscar o indivíduo e traga ele aqui. Né? E se de repente ele fala, eu não vou, e pronto, quer viver nessa energia, daí? Não acontece, porque ele tem a individualidade dele, né? Não é verdade? Ele tem a individualidade dele, né? Então, é preciso ver o que há por trás do véu, né? E que colocaram em nós. O tempo todo, nós colocaram em nós esse véu aí do esquecimento para que a gente não evolua, para que a gente não se torne um ser inteligente, né? Tá? Então, a gente tem que perceber que todos somos espíritos e que, encarnados ou desencarnados, nós somos individuais, com nossas emoções para desenvolver ações. A energia não para, né? A energia, ela se fixa. Por exemplo, né, quem vive vivenciando a maldade, ela está fixada o tempo todo em prejudicar o outro, fazer maldade para o outro, na brincadeira, né? Naquela condição. E daí inventaram lá, né? Os espírito criança. É um espírito criança que está aqui brincando comigo. Não é. É uma pessoa que não cresceu espiritualmente, ela não desenvolveu a capacidade. Não quer dizer que ela é dois pequenininhos lá, um casalzinho de pequenininho, Cosme e Damião, por exemplo. Isso aí é tudo invenção das religiosidades, né? Que a gente tem que prestar atenção, né? Para desenvolver ações. E quando descobrimos que o que nos move é a alma, nós despertamos para viver o melhor que há em nós. E isso começa dentro da gente, com a busca que nós vamos fazer atrás de redesenhar a nossa verdadeira realidade. Nós precisamos sair da zona do conforto, nós precisamos transformar, precisamos cortar os excessos, precisamos buscar a sabedoria para viver melhor, gente. Olha que legal, né? A Maria Márcia aí nasceu um netinho agora, com esse olhar que ela está tendo, ela vai começar a observar essa criança e ela vai ver quanta coisa interessante ela vai tirar disso tudo, né? São possibilidades que a vida oferece para você ir aprendendo. Você vai ver que, de repente, essa criança aí tem muito mais sabedoria do que qualquer adulto. Né? Mais sabedoria. Porque na hora, como você acha, a troco do que uma criança aprende do nada a falar, você que aprendeu o idioma, você leva um tempão. A criança, só de ouvir o outro, ela já começa a falar. Porque ela tem a sabedoria, ela está conectada com ela. Ela vem para desenvolver. Até certa idade, ela vive a própria alma. Depois é que um humano lá que se intitulou pai e mãe que distorce tudo e leva para o outro lado. Né? Presta atenção nisso, você vai descobrir, depois você vai dizer, nossa, a cigana tem razão. Começa a prestar atenção nisso. As mudanças superficiais não mudam nada. Tá? Fora, não consegue mudar. Ninguém consegue mudar um ser humano. É o caso da pessoa que usa droga, por exemplo. Não adianta você internar ele lá e falar assim, não vai usar droga mais, se ele não chegar à consciência que ele não vai mais, que ele não quer, ele não vai mudar, né? Ele não vai mudar. Então, a ilusão, ela não leva à realização dos sonhos. Por isso que eu falo, presta atenção, o relacionamento que vocês estão vivendo é um relacionamento com base no quê? Na ilusão? Vocês vão encontrar desilusão. É com base na verdade da alma, aquilo que você quer crescer com a pessoa, quer saber que tipo de emoção você desenvolve quando tem que conviver com uma outra pessoa, compartilhar com uma outra pessoa o espaço que você acha que até hoje você achou que era seu, e você vai ter que compartilhar, que tipo de sentimento você vai desenvolver, né? Então, é difícil, né? É difícil isso, você tem que trabalhar com essas emoções, você precisa aprender, precisa desenvolver, né? A vida é interpretada através do controle que estabelecemos em nós, né? Se você tem o controle de você, você vai ter uma vida boa. Se você não tem, deixa que o outro te controle, a sua vida vai caminhar conforme o outro quer, né? A alma traz o reflexo da nossa própria realidade. Ela reflete tudo o que estamos processando no dia a dia. Entendeu? Por isso que fala, preste atenção, Deus está vigiando você, Ele sabe de tudo. Então, você não esconde nada para Deus, esconde dos outros. O que está falando? Que é a própria alma. Você sabe quando você agiu errado, quando agiu certo. É a sua consciência. Né? E para viver, nós não precisamos da aprovação de ninguém.
Você não precisa aprovação de um parente seu para você viver, a única opção que você tinha para você vir aqui, né? Você não precisou nem da aprovação, você precisou da boa vontade dos seus pais aí para gerar um corpo para você. Acabou. A partir do momento que eles geraram aquele corpo e que você veio para cá, corta o cordão umbilical e encerra o assunto. É você por você, com você. Eles fizeram a parte deles, né? Eu tenho que ser grato o tempo todo por eles, porque fizeram, né, me trouxeram a vida, né? Se são pessoas que simplesmente, né, criaram um corpo e colocaram você aqui, eles acham que são propriedades suas, você não tem que ficar conectado com esse tipo de gente o resto da vida, né? Porque tem gente que vê o outro como se fosse a propriedade dele, né? Tem pais e mãe aí que tomam posse do título de pai e mãe e acha que o filho tem que fazer tudo, não é assim não. Né? Quando se corta o cordão umbilical, você dá a liberdade para o outro, ele vai viver a vida dele. Tá? Essas situações que nós temos que aprender aqui. Né? Nós não precisamos da aprovação de ninguém para viver a própria vida. Né? Nós surgimos da própria energia que traz o que precisamos conseguir para acertar ou transformar, para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Tá? A partir do momento que alguém lá de boa vontade quis dar um corpo para você, ele está passando por uma experiência também do que é criar algo e de repente tem que soltar aquilo. Você já pensou? Você cria algo e tem que soltar. Você criou um corpo, mas solta, deixa que ele vai evoluir sozinho. Porque o ser humano é muito de querer dominar, né? Não, porque meu filho tem que ser assim, porque eu sou pai, porque não sei o quê. Você está entendendo? Está tudo errado. Está tudo errado, não respeita a liberdade do outro, né? Isso é muito difícil. Em nós, o que evolui é a alma. A alma é independente, gente. Ela é independente de qualquer coisa. Ela evolui através do estudo, né? Do autoconhecimento, da força interior, que é a nossa própria sabedoria para viver. A gente já vem com sabedoria para viver. A gente tem acumulado em nós conhecimento, né, que até Deus doou outro Deus lá de outra pessoa duvida, ele não sabe. Por mais que você exponha tudo que você sabe, nunca o outro vai ter a certeza do quanto você sabe. Porque a alma, né, em determinado momento, ela age como é benéfico para ela. Né? Então, não é a gente, não é o corpo que direciona a alma. Essa é uma ideia errada que nós humanos temos. Nós achamos que nós é que comandamos a nossa alma. É o contrário, é a alma que nos domina. É ela que nos controla. É ela que faz a coisa acontecer. Né? Então, buscar a liberdade emocional depende de você, ao estabelecer limites. Né? Limites para aceitar ou não os distúrbios externos e internos dependem de nós. Né? Se você, de repente, você escolhe algo fora de você, né? Sem pensar, sem decidir nada, você está trazendo para você condições maléficas para a sua vida. Né? Quando conhecemos nossas dores, nós vamos ao ponto onde dói. Né? Por exemplo, você tem um problema emocional aí, o que você tem que fazer? Você tem que ir onde começou isso aí. Né? Onde começou? Como que ela surgiu? Por que aconteceu aquilo? Para você solucionar. Né? A alma ou a mente consciente é um território pouco explorado, porque o medo, né, ainda se sobrepõe, ele encobre acesso às verdades, nos torna vazios de respostas. Nós precisamos nos autoconhecer para saber a hora certa, para falar ou silenciar. A gente, quando tem sabedoria, né, a gente entende que nós sabemos a hora, tem que aprender a hora em que você deve falar e a hora que você deve calar-se, para não estar trazendo desconforto para você. Não alimentar provocações de ninguém, seja lá quem for, mas manter a força concentrada no seu propósito. Né? Eu tenho um propósito de vida. Pode aparecer quem quiser, ela não vai tirar isso de mim. Esse propósito é meu. Né? Olá, você acha incapaz? Por quê? Então você tem que batalhar esse ponto. Por que eu me sinto assim?
E olha, se você perguntar para a alma, ela vai dizer para você, tá? Você uma hora fala, pera lá, eu me sinto tão incapaz, né? Fica em silêncio, ouvindo os seus pensamentos, fala, mas por que que eu me sinto assim incapaz? O que aconteceu? Né? Alma, veja para mim, né? Veja aqueles, lembra que eu falei uma vez a história do bicho, que cada um tem, é o arquétipo, entendeu? Por que que eu falei dos arquétipos particulares? O arquétipo passivo, perguntar, olha, por que que o Laquiel, não, o animal, poder, perguntar, viu, por que que eu sou tão assim incapaz? Eu me sinto incapaz. O que que acontece comigo? Né? Entendeu? É nisso que nós temos que focar. Por que que eu sou assim? E buscar a correção. Né? E buscar a correção. A sua segurança. Eu busquei adquirir a segurança. Lendo o Salmo 91, estudando, entendendo o Salmo 91, né? Buscando em literatura, filosofia, na ciência, na psicologia, nos arquétipos, em tudo, para aprender, para entender as emoções, questões de saúde e tudo. Eu fui buscando e a alma foi trazendo, ela vai trazendo. De repente, numa existência você entendia sobre determinado assunto, ela traz para você. Entendeu? Sempre me conectando comigo, sempre buscando em mim as coisas para fazer. Né? Eu não sou diferente de nenhum de vocês, não. Todo mundo pode, senão eu não estaria aqui. Né? Eu não estaria aqui tentando fazer com que vocês entendam dessa maneira. É só buscar dentro de vocês aí que vocês conseguem. Não alimentar provocações, mas manter a força concentrada. Porque o outro, quando vem discutir com você, provocar você, né, ele quer tirar você do controle que você está com você. E se de repente você fala, não, eu estou no controle, não, mentalmente você fala, eu devolvo essa energia para essa pessoa, eu devolvo. Quando você vê, você está dominando toda a situação e o outro nem sabe por quê. Porque é daí que é quando o bem vence o mal. Entendeu? Se você está conectado com você, mas não existe barreira que te derrube, mais de hipótese alguma. Você não é aquilo que o outro quer que você seja. Você não é aquilo que o outro quer. Você é a sua alma. Você é a sua alma. É a própria consciência que deve ser dirigida por você, não por outro. Né? Se de repente aí você está aí na incapacidade que está trazendo para você, é o outro, é de fora que você está trazendo essa incapacidade. Pode ter vindo da mãe, do pai, do irmão, do marido, de quem for mais, é de outra pessoa. É a tua cabeça que está guiando. Você não está, não é você, não é a sua alma. Tá? A segurança a gente adquire quando você tem a certeza daquilo que você quer. Eu quero isso para a minha vida, eu vou em busca, eu vou batalhar, eu vou conseguir, vou fazer minha vida dar certo. Isso aí está aberto para todo mundo. Eu nunca esqueci uma palestra que eu vi de São Germain, e ele fala o seguinte, né? São Germain, para quem não sabe, é um mestre ascensionado, né? Ele não encarna mais, ele aprendeu a trabalhar com as energias, a elixir da vida, ele tinha a existência que ele vivia no plano Terra, né? Super jovem, ninguém nunca viu esse homem envelhecer, nunca viu ele desencarnar, ninguém nunca viu, porque ele é o mestre ascensionado. Ele ia e vinha, ele passava de corte a corte, a pessoa, nossa, eu conheci esse cara lá numa foto lá, minha bisavó conheceu esse cara e agora eu estou conhecendo ele aqui, porque ele transita em todos os espaços do universo, porque ele adquiriu sabedoria. E ele fala, eu não sou diferente de vocês, eu sou um espírito que aprendi, que busquei pela sabedoria, eu aprendi a trabalhar com as energias. E é isso que nós temos que fazer, gente. É sair aquelas condições religiosas lá, ai, que eu estou aqui, hoje, né, quarta-feira, amanhã é quarta-feira, né? Amanhã é quarta-feira, amanhã eu vou lá no centro, vou fazer meu trabalho lá, vou receber uns espíritos, ajudar fulano, ajudar Beltrano, e eu? Né? E eu, como é que eu fico? Não seria o caso de falar, não, quarta-feira, amanhã, hoje é terça, eu vou sentar lá 10 minutinhos, fazer uma meditação, vou ver o que a minha alma pode me falar sobre essa incapacidade que eu sinto. Não conseguiu o resultado hoje? Tenta de novo amanhã, insista, porque quanto mais você insiste, mais a alma se conecta com você. No começo fica difícil, mas depois você vê que aquilo é tão normal, que vem uma pessoa fala uma coisa para você, na hora você vê, está com segundas intenções.
Eu, pelo que as pessoas falam aqui, falam no outro canal para mim, eu já sei se a pessoa ela está realmente conectada com aquilo que eu estou expressando ou não está. Eu sei quando a pessoa está ou não conectada com aquilo que eu estou processando. Porque eu sou melhor do que vocês? Claro que não, porque eu fui buscar, eu estudei, estudo ainda, né? Eu estudo, eu não acredito em religiosidade mais, mas nem que a pessoa venha aqui e fale para mim, olha, eu sou Jesus e vem falar para você que você tem que ir na igreja tal. Ah, mas eu não acredito mesmo. Eu sei que ele jamais faria isso, né? Porque ele não impôs a presença dele. Ele não impõe a presença dele para ninguém. É você que precisa, né, de repente, buscá-lo, né? Então, tá entendendo? Quando você tem a segurança daquilo que você quer, você é imbatível. E para conseguir isso, gente, a gente precisa buscar conhecimento, né? É buscar nas leituras intuitivas. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos aí mais curtos, né? Abrindo essas lives aí, para aquele que tiver interesse, né? Que ele vá aprendendo, ele vá buscando, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês aqui na noite de hoje, tá bom? Muito obrigada pela presença. Espero que tenha esclarecido, né? Vai chegar um dia que eu sei, né? Que as pessoas vão começar, assim, trocar ideias, né? Ah, é verdade, viu? O meu maior problema é acreditar sempre. Ah, então, para de acreditar no outro. Comece a parar de acreditar no outro. Por exemplo, outro vem falar uma coisa para você. Ah, viu, a minha igreja é melhor do que a sua. O que você deve fazer? Você vai pegar qualquer igreja do infeliz lá. Ah, ele é lá evangélico e tal. Vou ver como que surgiu. Daí é você perceber como que surgiu a religiosidade. Lá do comecinho. Saiu do judaísmo, passou para o catolicismo, passou para outro. Daí você vai dizer, olha aqui, sinto muito, mas não é a verdadeira, não. Existem outras possibilidades. Entendeu? A hora que você tiver esse discernimento, né? Essa consciência, a hora que você tiver essa consciência, você vai ver que tudo muda, né? Você vai ver que tudo volta ao normal, né? Bom descanso, tenha uma noite abençoada. Ah, você também, querida, você também, né? E meus parabéns, agradeça aí a presença desse neto aí que veio para você, né? Desse espírito maravilhoso, manda muitas bênçãos para ele, joga essas bênçãos para o universo, agradeça, né? Por essa oportunidade, né? E você vai ver que você será muito abençoada com isso, tá bom? Um beijo para vocês, né? Para você, para a Luciana, que está aqui também, né? Muito obrigada pela participação. Né? Namastê.